Olá, queridos, quero saudar todos com um dia de muita paz, uma tarde ou uma noite, desejando também que o amor de Deus, as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre você e sobre toda a tua casa. O devocional de hoje está extraordinário. Eu desejo que onde você estiver nessa hora, você esteja comigo aqui, abrindo o seu coração, pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar para você. Então, se concentre, respira fundo e vamos para mais um devocional. Amém? O devocional de hoje está baseado na segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. É importante lembrar que na primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, estava pregando para aquelas pessoas que estavam se arrependendo, e ele, na mesma carta, na primeira carta, ele começa a corrigir algumas coisas dentro daquela igreja, porque na cidade de Coríntios havia muita imoralidade sexual, era uma cidade rica em comércio, mas também rica em idolatria, e aqueles que estavam se convertendo estavam levando essa idolatria ou as imoralidades sexuais também para dentro da igreja, também para dentro do evangelho. E o apóstolo Paulo estava corrigindo essa nova igreja em Coríntios. Agora, na segunda carta, ele vai conversar com essa igreja que já foi levantada em Coríntios. E hoje, no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia de Deus que nos foi dada, não desanimamos. O apóstolo Paulo foi um homem que perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia o povo judeu, e ele teve um encontro com Deus. Ele ficou cego no caminho, e depois Deus manda um homem até onde ele estava, para que a visão dele fosse restaurada. Esse homem se chama Ananias, era um homem que tinha relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho, para os gentios, que eram os crentes que foram resgatados por Deus, os cristãos, que não eram os judeus. Como eu e você, que não somos judeus, nós somos chamados de a igreja gentílica, os gentios. E aí no versículo 3, ele vai dizer assim, do capítulo 4: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está coberto, dos quais os deuses desse mundo, o Deus desse mundo, que é o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Deus. Gente, entenda uma coisa. O evangelho, ele não é para ser encoberto. O evangelho é para ser pregado, manifestado através das nossas vidas. Nós somos cartas vivas diante de Deus. Nós precisamos abrir nossa boca, deixar que o glorioso que habita dentro de nós fale através da nossa vida, fale através das nossas ações, não só com palavras. E é isso que o apóstolo Paulo está corrigindo. A igreja não pode ficar calada, tapada. A igreja precisa se manifestar. Existem pessoas que dependem, existem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus através da nossa voz. E é isso que ele está falando. E no versículo 5, ele vai dizer: porque não pregamos a nós mesmos. A nossa pregação, gente, a pregação do evangelho não é para benefício do homem. Toda vez que você vê alguém pregando sobre seus próprios benefícios, sobre seus próprios interesses, desconheça esse evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo precisa ter Cristo como Senhor, como centro da palavra. E ele vai dizer: mas pregamos para Cristo, nosso Senhor, e nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus disse lá em Gênesis, lembra? Ele disse assim: das trevas resplandeça a luz. Você lembra disso lá em Gênesis que ele falou? Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, quando Deus entrou na minha vida, quando Cristo penetrou na nossa alma, Ele colocou a sua lâmpada dentro de nós. Ele nos tirou daquele universo de escuridão, aquele universo caído por causa do primeiro Adão, que pecou. O pecado entrou no mundo através de um homem, mas através de um homem também. O pecado foi arrancado, a glória foi manifestada, a graça penetrou em nossos corações por causa de Cristo Jesus. E aí vem a melhor parte, gente. Sabe por quê? Porque nós somos considerados vasos de barro nas mãos de Deus. Você lembra da mensagem do profeta Jeremias, que veio a palavra de Deus, que ele desceu até a casa do oleiro? Então nós somos caracterizados como esse vaso de barro.
Isso representa a fragilidade humana. Versículo 7. Porém, temos este tesouro em vasos de barro. E que tesouro é esse, gente? É a glória de Deus. Esse tesouro é o evangelho puro em nossos corações. Em vasos de barro, porque somos frágeis. Sabe, somos pequenos. Para que veja que a excelência do poder vem de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. É para que as pessoas lembrem que todos nós somos frágeis, somos pessoas pequenas, mas o que fazemos é por causa de Deus. A glória é para Deus. Em tudo, aí vem a melhor parte, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos atribulados, porém não enfraquecidos. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Meu Deus, que palavra. Sabe o que isso quer dizer? Embora você seja pequeno, embora você seja frágil, sabe quando você não tem mais forças, que você diz, eu não vou suportar, agora é o meu último ano de vida, meu último mês, e você vai lá e consegue se levantar? É a graça de Deus sendo manifestada na tua vida. Para pensar, existem lutas que dá vontade de a gente desistir, existem batalhas que a gente se dá por vencido, mas Deus é maior e se manifesta dentro desse vaso de barro que somos nós, porque o poder, o aperfeiçoamento é dele. Ele escondeu esse tesouro, essa graça, esse poder, essa soberania, essa explosão que ninguém entende. Ele escondeu dentro de vasos de barro, como eu e você. Pessoas simples, pequenas, carentes da sua graça, mas em nós existe uma chama, existe um poder do Espírito Santo que não deixa a gente desanimar, que não deixa a gente ser destruído, que não deixa a gente ser abatido. Isso é a glória de Deus, mas isso está pronto para todo aquele que deseja abrir o coração e ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Portanto, se você está se sentindo desanimado, desanimada, triste, abatido, envergonhado, eu quero te convidar nesse dia, abre teu coração e fala, Senhor Jesus, nesse dia eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Eu não aguento mais viver pela minha força. Eu não aguento, eu vivo me frustrando, me desanimando. A sensação que eu tenho é que eu estou destruído, destruída. Mas hoje eu entendi. E eu quero abrir meu coração para que esse tesouro, que é a tua glória, habite, seja estabelecida dentro do meu ser, para que tudo aquilo que eu tenha seja um louvor para ti, para que eu viva pelo teu evangelho, por tua força e não mais pela minha força. Recebe-me em teus braços, escreve meu nome no livro da vida, para que eu seja sempre teu, em nome de Jesus. Amém. E amém. Receba essa palavra onde você estiver. Compartilhe com pessoas especiais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, César Ministro. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.